Fala galera do terceiro ano, passando aqui para a gente poder relembrar o primeiro conteúdo que nós vimos em sala de aula em 2020, que é justamente sobre teoria dos mundos. Teoria dos mundos é um conteúdo recorrente no ensino médio? Não, dificilmente você vai pegar uma questão falando especificamente sobre ela, mas o conceito, a definição de teoria dos mundos, ela é utilizada para resolver questões de praticamente todas as áreas das ciências humanas. Então você vai pegar questões de filosofia, sociologia, história e geografia que vão exigir de vocês pelo menos algum conhecimento sobre teoria dos mundos. E o que vem a ser teoria dos mundos? Teoria dos mundos é um conceito, é um conteúdo que tenta estudar momentos históricos e apresentar qual país ou quais países apresentavam grande importância geopolítica naquele dado momento. Como é que esses países se agrupavam? Se é que eles se agrupavam ou eles se isolavam geopoliticamente falando e determinavam uma certa supremacia no cenário global. Então, para a gente entender as teorias dos mundos, vamos começar com a primeira vez em que o nosso planeta ele foi classificado, tomando como base a importância geopolítica de alguns países. Essa primeira vez vai ocorrer em um momento da nossa história chamado de Guerra Fria. Lembrando a vocês, o que é que foi a Guerra Fria? Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Qual é a origem, qual é a gênese desse conflito? As diferenças políticas e ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Quais eram essas diferenças? Os Estados Unidos era um país grande defensor do modelo econômico capitalista. Já a União Soviética surgia com um modelo econômico alternativo ao capitalismo, que era o modelo socialista. Você pode pensar, tá, grande problema. O que é que tem? Um país defendeu o capitalismo e o outro país defendeu o socialismo. O grande problema é que no momento histórico em que isso aconteceu, e aí eu estou falando de 1945 para frente, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo já vivenciava um momento da globalização onde não permitia que dois países tivessem ideologias econômicas distintas. A supremacia de uma ideologia econômica significaria o fracasso da outra ideologia. Se essa outra ideologia fracassasse, logo o país que a defendia também poderia entrar em colapso econômico. Isso fica claro quando vocês param para prestar atenção. Até hoje, eu sei quem são os Estados Unidos. Existem os Estados Unidos. Só que atualmente a União Soviética não existe mais. O que existe é a Rússia e os outros países que faziam parte do bloco, que se desmembraram e hoje ocupam lá o leste europeu. Então eu já sei qual é o cenário histórico desse momento. Guerra Fria, oposição entre Estados Unidos e União Soviética, surgimento da chamada ordem mundial bipolar. Aos outros países cabia se posicionar politicamente ante esses dois atores. Ou você era um aliado dos Estados Unidos, ou você era um aliado da União Soviética, ou você se mantinha neutro politicamente e não opinava dentro da disputa entre esses dois países. Por isso que eu disse lá no comecinho da aula que teoria dos mundos é um conceito que vai relacionar a importância que determinados países têm na geopolítica internacional. Nesse primeiro exemplo de teoria dos mundos, nós temos uma força, duas forças na verdade, que são os Estados Unidos e a União Soviética. Dentro desse contexto vai surgir a primeira classificação da teoria dos mundos, que vai dividir os países da seguinte forma: países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Quem são cada um? Quem faz parte de cada um desses blocos? Lembra aí rapidão, ó. Primeiro mundo são aqueles países de economia capitalistas e que ficaram aliados aos Estados Unidos nessa disputa com a União Soviética. O segundo mundo, os países de economia socialistas e que ficaram aliados à União Soviética dentro dessa disputa. E o chamado terceiro mundo são aqueles países que mantiveram práticas capitalistas de suas economias, mas que não tinham voz geopolítica para poder opinar. São aqueles países que ficaram neutros dentro dessa disputa. Então, relembrando mais uma vez, só para a gente concluir aqui, ó, primeiro mundo, capitalistas aliados aos Estados Unidos, segundo mundo, socialistas aliados à União Soviética, e terceiro mundo, aqueles países neutros politicamente, mas de economia capitalista. Beleza, galera?
Na próxima aula a gente continua explicando um pouco sobre teoria dos mundos. Um abraço.